Estamos comemorando mais uma reforma protestante. Mais uma reforma protestante. Um momento ímpar, hoje significativo, porque estamos em mais um momento de reforma protestante. Mais um momento para podermos aqui relembrarmos todo este mapear de acontecimento que culminou a reforma protestante. E aí surge uma pergunta até no ar, com a circunstância, a situação que se encontra a igreja na atualidade. Será que não precisaria de uma nova reforma? Agora dentro do protestantismo? E aí eu chego e falo o seguinte: não é só uma reforma dentro do protestantismo. Precisa reformar a mente daqueles que estão enclausurados em ideias superficiais do que é ser a verdadeira cristandade e o verdadeiro viver o verdadeiro cristianismo. É isso que está precisando acontecer. Muito bem, vamos falar hoje um pouco, dar aqui um mapeamento sobre a reforma protestante, tá? 31 de outubro, reforma protestante, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal se não é inscrito. Vamos nos ajudar a crescer esse canal. Segundo, compartilha o conteúdo. Terceiro, dá o seu like, assiste até o final e vamos crescer juntos, vamos avançar, vamos fazer este canal multiplicar. Muito bem, quando falamos em reforma protestante, tá? Nós falamos de uma manifestação em meio ao caos que estava vivendo a igreja naquele período do século XV. Período esse da efervescência da Idade Média Alta, aonde na sociedade vivenciava-se um extremo ápice de um intelectualismo e racionalismo, e dentro da igreja estava ali um quadro de profanação, de imoralidades, opressão em consequência de um domínio ou em resultado de um domínio que a igreja exercia sobre alguns reinos e impérios, como também opressão que causava sobre o povo, e não opressão somente social, mas principalmente espiritual, obrigando o povo a pagar um lugar no paraíso através das indulgências, não é? Era o pagamento pelo perdão espiritual. Você alcançaria o perdão espiritual pagando a indulgência, e pagando as indulgências você alcançaria também neste quesito um lugar no paraíso, estaria já garantindo um lugar no paraíso. Então era uma forma de fazer uma lavagem cerebral dentro da sociedade, dentro do povo, e instaurar ali uma obrigatoriedade de virem e estar pagando para o perdão e pagando também para alcançar o lugar no paraíso. E com isso, claro, tinha aqueles que estavam presos a isso, e aquele que tinha mais poder financeiro tinha mais condição de, segundo a igreja, alcançar essa garantia de lugar no paraíso, de galgar o melhor lugar no paraíso, de galgar uma melhor recompensa. Então era trabalhado desta forma, certo? A manipulação dentro da sociedade. Antes da reforma, nós vamos ter também o movimento já da pré-reforma, os pré-reformadores, tá? Como, por exemplo, o John Wycliffe. John Wycliffe que trabalhar no século XIV, atua no século XIV na Inglaterra, e ele vai ter ações de manifestação criticando a igreja,
denunciando a corrupção do clero, porque o clero se corrompia, se vendendo para o Estado, tá? Tentando também traduzir a primeira Bíblia para o inglês e até com a proposta de o povo ter acesso à leitura e ao estudo da Bíblia através dessa tradução. E criticando, claro, a personagem do Papa e as suas reações e manifestações que eram totalmente contraditórias ao contexto teológico e ao contexto bíblico. No século XV, aí na República Tcheca, tá? Já vamos ter a participação, a incidência, não é? Do grande mártir também desse período, o John Hus. Tá? John Hus ele trabalha com a proposta da Bíblia, autoridade versus hierarquia eclesiástica. Então ele vai colocar que a autoridade é a Bíblia, não a hierarquia eclesiástica. Que a autoridade é Deus e não a hierarquia eclesiástica. Depois ele trabalha com a Bíblia dentro da ideia da igreja pobre, tá? E na condição que a igreja estava empobrecendo não só moralmente, mas espiritualmente. Também ele vai manifestar-se contra as indulgências, vai trabalhar com uma excomungação em 1412, certo? Melhor dizendo, ele é excomungado em 1412, é expulso da igreja em 1412, e no ano de 1415 é que ele vai ser queimado na fogueira por acusação de heresia, certo? E nesse momento da sua execução, certo? Ele é levado para a praça, não é? Aonde vai ser executado, e na condução até a praça ele é por várias vezes inquirido e questionado e também prometido a ele, se ele largasse ou abandonasse tudo que defendesse, arrependesse do que estava fazendo e todas as manifestações que estava declarando, seria automaticamente perdoado e voltaria a ter paz, não é? E automaticamente, em todas essas perguntas, ele negou. E aí, lá ainda na praça de Constança, na Itália, onde ele é executado, eles vão colocar um pano de saco, um saco de linho sobre o corpo dele todo, vão atear sobre aquele saco óleo, e aí pergunto pela última vez se ele nega tudo que falou contra o Papa, contra a igreja, para alcançar o perdão, né, da condenação, e ele mantém-se na posição e não nega. Com isso, ele ainda vai largar ou lançar ao ar uma última profecia, dizendo que, olha, vocês podem me matar, vocês podem matar o ganso, o cisne, vocês podem matar o cisne, mas virá um ganso e esse vocês não conseguirão matar, falando sobre Martinho Lutero. E aí, na sequência, é ateado fogo sobre ele, e enquanto ele morria, enquanto estava sendo queimado, ouvia-se a voz dele cantando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então morre, né, queimado, cantando esse louvor. No século já XVI, na Alemanha, também vamos ter o personagem, a participação de Thomas Müntzer, tá? Que vai criticar a riqueza da igreja, tá? Vai trabalhar com o cristianismo como sendo sinônimo também de humildade, religião não sendo local
da ação política, ele vai trabalhar com isso, vai ser também defensor de religião, não domínio do Estado e sem participação da política, certo? E vai ter por característica uma ação revolucionária, tornando-se um revolucionário contra todas as ações da igreja nesse momento, tá? Do século XVI. Muito bem, já aqui seria já muito próximo da participação e intervenção de Martinho Lutero. Então ele foi aquele que abriu agora, no século XVI, está abrindo o caminho, né, para já a intervenção que vai ter e a participação que vai ter o Martinho Lutero, tá? Qual eram as contestações à Igreja Católica? Primeiro, movimentos que contestavam os privilégios do clero, né? A autoridade e o domínio papal, os pesados impostos que eram aplicados sobre o povo, as indulgências e outros impostos que eram cobrados, tá? O abuso do poder por parte do clero e as imoralidades praticadas pelo clero, e também buscavam o retorno à fé autêntica, às escrituras, não é? E também priorizavam e defendiam que o povo deveria ter acesso à Bíblia e não somente o clero, tá? Já a Reforma Protestante, como um movimento de contestação ao poder da Igreja Católica, e vai propor então uma total reformulação e transformação no pensamento religioso da Europa, tá? Martinho Lutero, no ano 1517, não impetrou somente uma reforma protestante ao vir ali pregar, certo, as 95 teses ou aquele painel, aquela placa com as 95 teses sobre a porta da capela, da igreja, da catedral de Wittenberg, a qual ele era o pároco, tá? Mas sim, ele impetrou um novo tempo para a Europa e para todo o contexto terreno e humano, tá? Todo o contexto social da humanidade. Todas as nações foram alcançadas com essa proposta, porque ali estava nascendo não só um movimento, mas estava nascendo uma reforma de um pensamento religioso, cultural, social, político e intelectual. Porque Martinho Lutero era um intelectual, não é? Ele era um professor universitário, era um doutor em teologia, e os que estavam com ele e vieram participar junto com ele, os reformadores, todos tinham um grau de intelectualidade para promover esse movimento e manter esse movimento em alta proporção de alcance social. A argumentação, a prática, a atuação deles era realmente muito bem fundamentada em todas as áreas, o que não abria espaços, certo, para uma refutação, porque eles venciam aos embates e aos contra-ataques da igreja com os seus, vamos dizer assim, fracos defensores, porque estavam totalmente errados e não tinham como se defender, tá? Então, Martinho Lutero, vamos colocar aqui algumas questões, vai traduzir a Bíblia para o alemão, mas anteriormente da tradução da Bíblia para o alemão,
ele vai, certo, ser o responsável pela produção da primeira gramática da língua alemã, com a proposta de depois de o povo alemão, né, que era o povo anglo-saxão, o povo agora alemão, vir a ter acesso à sua própria gramática, à sua própria língua, ao seu próprio entendimento linguístico e semântico, poderia agora sim ter a oportunidade também de vir a ter o acesso popular à Bíblia, lendo ela dentro do seu próprio idioma. Mas Martinho Lutero vai implantar as igrejas, vai implantar um movimento, vai ser o desbravador do movimento, mas vai ter junto com Martinho Lutero homens como Calvino, que vai ser responsável pela implantação das primeiras escolas públicas na Inglaterra, tá? E vai ter homens como também o próprio Wycliffe, não é? E outros que vão trabalhar de uma forma tão marcante, tá? Para culminar, ampliar e resolver problemas sociais, políticos e culturais. As 95 teses em pauta trabalhavam dentro de algumas temáticas: justificação pela fé, não é? Principalmente vindo contra a abusiva venda de indulgências e defendendo também que apenas a fé era a que conduzia à salvação, solo fides, né? Sacerdócio universal, negando assim a santidade do clero e os seus privilégios, tá? E colocando que todos os cristãos eram iguais, certo? Não havia divisão dentro da cristandade. Autoridade da palavra revelada, certo? Vindo assim a colocar que era desnecessário a intermediação do clero para a interpretação da palavra divina, abrindo a possibilidade e a oportunidade e o acesso à leitura e ao estudo da palavra de Deus ao povo, tá? Outra questão também importante, que com o luteranismo vai surgir os sacramentos, o batismo, a comunhão, que seria no caso a ceia, tá? Não vão reconhecer a autoridade papal e vão se manifestar totalmente contra ela. A Bíblia, como a soli scriptura, né? Acesso a todos, e estudada por todos e para todos, tá? E a salvação pela fé, soli fides, tá? Depois nós vamos ter, com a expansão da reforma, agora a igreja protestante alcançando o apoio de alguns monarcas e soberanos, e automaticamente os soberanos vão se livrando com isso do controle da igreja católica, vão se convertendo ao protestantismo e vai tendo uma transformação religiosa política dentro da Europa com esse movimento. Ah? Então, dentro dessas propostas, nós vamos ver também surgir já na Inglaterra, com essa mudança que a religião vai alcançando, o protestantismo vai alcançando e entrando inclusive dentro já do contexto de libertar vamos assim, os monarcas, né, do domínio opressivo da Igreja Católica e aquele poderio que a Igreja Católica tinha sobre eles. Com isso vai surgir já igrejas protestantes exercendo um papel de domínio também e de até poderio de influência, como o caso do anglicanismo, que na Inglaterra se torna a igreja oficial da coroa. Isso em 1531, através da ação do rei
Henrique VIII. Então, questões pessoais, mais questões políticas, a recusa do Papa Clemente VII ao divórcio, né? O desligamento da Igreja da Inglaterra pela Igreja Católica, que a Igreja Católica vai fazer isso, tá? A confiscação que a Inglaterra vai promover aos bens da Igreja e a fundação, na sequência, da Igreja Anglicana, colocando o rei como chefe supremo e fortalecendo assim a monarquia, tá? Fortalecendo assim também a igreja e fortalecendo assim também as bases propulsoras do protestantismo dentro da Inglaterra, tá? Com isso, nós vamos ter já um desenvolvimento de algumas ações, manifestações importantes na Inglaterra, como, por exemplo, a ação não só do anglicanismo, mas também a estruturação social, aonde o povo inglês começa a ficar livre do enclausuramento da Igreja Católica que tinha imposto sobre eles, tá? Agora, já falando um pouco do João Calvino, em 1536, na Suíça, ele vai desenvolver a versão mais radical do luteranismo, vai partir para novos princípios dentro do protestantismo, principalmente nas questões ou no quesito teológico, tá? E vamos dizer que ele é um dos mentores teológicos da Reforma, com a sua obra Institutas, né, da religião cristã. Vai trabalhar com a questão da predestinação absoluta, né? A burguesia também é algo em que ele vai tratar e vai condenar com isso a Igreja Católica, o desejo de lucro, o trabalho, e vai promover a oportunização do trabalho manual e, claro, a formação intelectual do povo, tá? Já a Contra-Reforma, que é a reação da Igreja Católica ao protestantismo, vai ser uma proposta de reafirmar os princípios do catolicismo e coibir os abusos do clero, tá? Mas a Contra-Reforma vai, claro, tentar ter alguns pilares, como Companhia de Jesus ao converter pagãos ao ensino, uma das propostas. Segundo, o Concílio de Trento, já na língua latim, e também a canonização de alguns novos santos e algumas oportunizações de uma reestruturação na liturgia da missa. A Inquisição restabelecida já, e a investigação sobre o julgamento das heresias, tá? E aí também uma censura ao livro proposto pelos reformistas, tá? Só que, claro, esse movimento contra a reforma é um movimento que não surtiu nenhum efeito. Uma vez que o protestantismo foi impetrado e foi expandido e foi formado suas bases, só permaneceu crescendo e avançando em toda a Europa, América do Norte na sequência,